Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim, que o eterno Deus permaneça abençoando toda a tua casa e toda a tua família. Começando mais um vídeo aqui para o canal. Você que está chegando agora, se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e faça parte desta família que está crescendo e que logo estaremos chegando aos 1000 inscritos. Eu espero que até dezembro nós chegamos a essa quantidade, e isso só será possível com você que tem compartilhado, e eu agradeço a você que tem nos ajudado com o crescimento do canal. Já estamos em São Paulo, dentro da história, retornando, do casamento. O casamento foi 23 de março de 2002, 23 de março de 2002, aonde já estou casado, já estou em São Paulo, retornando. Quem não está acompanhando a história, volta lá, assiste os vídeos anteriores e você vai sintonizar com a história. Já casado com a irmã Ana, fomos morar ali, como falei, na rua Pilões, e lá começamos a darmos os primeiros passos fazendo a obra de Deus juntos. Nesse período em que eu estou morando na Vila Carioca, eu precisava ainda estar indo para o Cambuci, porque o congresso foi neste ano, 2002, e não 2003, como eu me referi em um dos vídeos anteriores. 2002 era o congresso, e nesse congresso eu precisava estar agilizando as coisas, pois já estava muito próximo do congresso, aonde o pastor da igreja ali então, no Cambuci, era o pastor Josué da Silva. Nos deu total apoio no congresso, nos ajudando a elaborar o congresso, convidando os pregadores, cantores, e nós estivemos ali na frente daquele trabalho ajudando o servo de Deus. Dentro das nossas limitações, nos esforçamos para fazer o melhor, e lá nós tínhamos uma equipe muito boa, que era o Saulo regendo, tínhamos a Ana Lúcia, nesse período também estava a Andréia, que eu acredito que já estava também como regente. Enfim, se alguns detalhes falharem aqui, faz muitos anos, mais de 20 anos atrás, ou 20 anos atrás, mas foi um período muito bom. Algumas pessoas ficaram a se perguntar, e o Eliel, que era aquele que me fez, que era meu amigo, que Deus usou para falar comigo acerca das promessas, aonde ele estava? Quem acompanha os vídeos sabe que eu falei que o Eliel estava em São Paulo, e nós fomos visitar o Eliel, nessa ocasião até então solteiro, e fomos a um trabalho na região norte de São Paulo, na Zona Norte, como é conhecido, e lá encontramos com Jair, que é pernambucano. Jair, um abraço para o Jair. E naquela ocasião, Jair, com a ajuda de Jair entrou em contato com Lucas também pernambucano, de Vitória de Santo Antão, onde Lucas estiver, um abraço ao Lucas. E Lucas foi a pessoa que me levou até a casa da sogra do Eliel, que hoje eu chamo de mãe, a irmã Cristina. Um abraço, saudade da senhora e dos meus irmãos Reginaldo, Cristiano, Paloma, Aline e Fábia. Só não me refiro ao Marcelo, porque quando eu cheguei em São Paulo, Marcelo já não estava mais entre nós. E nessa ocasião que eu cheguei na casa da irmã Cristina, ela prontamente me atendeu, e daí ficou uma amizade até o dia de hoje. Tenho uma amizade com toda a família, e fomos visitar o Eliel, e para mim foi uma alegria. Eliel já estava casado com a irmã Fábia, que Deus continue abençoando Eliel e a Fábia. Eliel foi a pessoa que a gente conservou a amizade até o dia de hoje. E nessa ocasião que eu conheço o Eliel, nós fomos conhecendo outros pernambucanos que já estavam em São Paulo. E daí foi aonde foi surgindo os primeiros convites
para sair da igreja em si do Cambuci e atender outras agendas, né? Atender outros convites. Não era ainda convites oficiais, grandiosos, mas era convite de amigos que queria que a gente cultuasse com eles, e muito visitei alguns irmãos. Entre eles, visitei os irmãos de Vitória de Santo Antão. Alô, os irmãos de Vitória de Santo Antão. Quem se lembra do Givanildo e Jacildo? Meus amigos, até o dia de hoje, formavam uma dupla. Nessa ocasião, no ano 2000, eles já cantavam junto. E daí eu reencontrei, com a ajuda de Lucas, o Jacildo e o Givanildo, que cantavam aí em Vitória, né, no Oásis. Eu acredito que o irmão Marcelo, regente daí do Oásis, lembre do Jacildo. E daí Deus foi me dando alguns amigos, e agora nós estávamos vivendo a realidade de São Paulo. Mas nessa ocasião em que nós estamos em São Paulo, precisávamos fazer a obra de Deus, e chegou o tempo de sair do Cambuci, pois já estávamos morando, né, em Vila Carioca, e precisávamos nos mudar para mais próximo, pois as coisas apertaram, não tinha o emprego, havia saído do serviço e as coisas foram apertando. Uma coisa que eu vou revelar aqui, que poucas pessoas sabem: a igreja do Cambuci me ajudou muito na gestão do pastor Josué da Silva. Eu cheguei até a ganhar a cesta básica da igreja. A igreja pagou o meu aluguel. E aqui não tenho vergonha de dizer isso, porque havia uma necessidade e o pastor Josué esteve nos ajudando, nos apoiando naquilo que a igreja poderia fazer, pois a igreja não poderia me adotar, eu não era funcionário da igreja. Eu era um membro que estava ali fazendo a obra como os demais, e a igreja, ela nesta ocasião de dificuldade, ela me ajudou. Mas uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, quem é de São Paulo, da capital, sabe do que eu estou falando ao me referir sobre isso. Do Cambuci, da rua Albuquerque Maranhão, e para quem não sabe onde é que fica Albuquerque Maranhão, é quem está passando pelo Largo do Cambuci, subindo a Lins de Vasconcelos. Quando você está subindo a Lins de Vasconcelos, não sei se ainda existia um banco de esquina, eu acredito que era o Santander, se não me falha a memória, tem o primeiro cruzamento. Do lado esquerdo de quem está subindo para o Hospital Cruz Azul, do lado esquerdo ali é Albuquerque Maranhão. Algumas vezes eu saí dali, da Albuquerque Maranhão, para Vila Carioca a pé, pois não tinha o dinheiro do ônibus. Não queria ser pesado aos meus irmãos, não queria estar relatando, e eu me recordo que andando com a minha esposa, uma das vezes andando a pé, ela pisou em falso, pois estava de salto alto, pisou meio em falso e deu um pequeno probleminha no joelho dela. Nada grave, mas eu fiquei preocupado, e daí os desafios vieram surgindo, mas Deus me fez entender que eu precisava passar por aquilo. Em alguns momentos, em São Paulo, eu subia na laje ali da onde eu morava e começava a olhar para o céu e as lágrimas caindo, e eu dizia: Deus, eu vou voltar, eu preciso voltar, pois a saudade era muito grande da minha mãe e muito grande dos amigos que eu havia deixado no Pernambuco, em Vitória de Santo Antão, entre os quais estava o Kleber Eduardo, estava o Genilton, que está hoje lá em Santa Catarina, eu acredito que em Itajaí, Alexandro, que lá também estava, e outros irmãos de Vitória. E quando nós estávamos em cima da laje, chorando, querendo voltar, Deus me fez entender que não era tempo de voltar, era tempo de avançar, era tempo de ficar fazendo a obra de Deus. E daí Deus foi me fazendo crescer no ministério.
o pastor Josué nos apoiou bastante, eu acredito que eu comentei em um dos vídeos. Ele me dava oportunidade para ministrar nos cultos aos domingos. O pastor Maurício também muito me ajudou, o Henrique, o Jessé, o Miguel, o pastor Pereira e tantos outros me deram tanto apoio. E São Paulo eu entendi e entendo até hoje que foi uma escola para mim ministerial. Eu congreguei todo o tempo em São Paulo, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E o meu círculo dentro do Ministério do Belém, no setor de Cambuci, estava chegando ao fim. E eu fui conversar com o pastor Josué, entregando a mocidade, falando para ele que eu precisava agora mudar e iria congregar agora no setor de Vila Gurmecindo, também na capital. Nesta ocasião em que falei com ele, me despedi e fui congregar no setor de Vila Gurmecindo, onde tinha como pastor, naquela ocasião, o pastor Pedro Isaías, que hoje já dorme no Senhor. E ao chegar eu fui congregar na Rua dos Patriotas, no Ipiranga, aonde estava o pastor Sérgio Nespoli. Um abraço para o pastor Sérgio Nespoli, que tanto nos ajudou. Chegando lá, o pastor Sérgio Nespoli nos acolheu e logo nos oficializou como um cooperador da obra ali então. Apresentou para a igreja que eu estaria ali cooperando e tivemos ali cooperando na porta, na escola dominical, ajudando naquilo que a gente poderia fazer. E aquilo que aprendemos com o pastor Maurício e com os demais irmãos no Cambuci, nós agora estávamos indo com uma pequena bagagem para poder estar ali ajudando o pastor Sérgio Nespoli, que também estava como pastor daquela congregação, não do setor, mas da congregação. Lá chegando, ficamos congregando ali com ele e logo houve a oportunidade de dirigirmos a mocidade daquela congregação, pois já tínhamos uma bagagem vindo lá de Cambuci e agora ele nos colocou para estarmos como líder, como dirigente da mocidade naquela ocasião. O irmão Juscelino, lembra dele que tanto me ajudou, que era casado com a irmã Carlita, lá do Cambuci, eles vieram congregar conosco na Rua dos Patriotas, no Ipiranga, em São Paulo, na capital, e Juscelino esteve ali conosco, e ali nós fomos desenvolvendo um trabalho, e para a glória de Deus, tivemos a oportunidade também de participar de congressos ali, onde tinha uma moça que nos ajudava muito, que era a Emília. Emília muito nos ajudou. Se alguém do Ipiranga, se alguém do Ministério do Belém, no Ipiranga, da Rua dos Patriotas, tiver acesso a esse conteúdo, manda esse vídeo para Milena. Não sei hoje como está a Milena, perdemos o contato, mas Milena muito nos ajudou ali na gestão da mocidade. Também tinha a Anne, tinha tantos irmãos, a Patrícia, muitos irmãos, Cremilda, muitos irmãos que nos ajudaram a fazer a obra de Deus naquele lugar. Dali, o Senhor foi nos dando a oportunidade de expandir o ministério. Muitos convites foram surgindo dentro do setor de Vila Gurmecindo e daí era hora de estar lendo mais a Bíblia, era hora de estar lendo um pouco mais as Escrituras, estudando, e daí surgiu o desejo de fazer um curso teológico, de onde Deus nos abençoou, porque entendíamos que precisávamos fazer a nossa parte. Deus iria fazer a dele e eu precisava fazer a minha. Daí vai um recado para você que vai ouvir esse vídeo e que tem uma chamada de Deus. Se você ama pregar a palavra e que Deus falou para você que você vai ser usado por Ele pregando a palavra de Deus, você precisa fazer a sua parte, estudando, se preparando, para que quando a promessa se cumprir, você possa estar pronto para fazer a obra de Deus. Nunca deixe para fazer a sua preparação quando as coisas começarem a surgir. Você precisa se preparar antes.
Se Deus falou para você que você vai cantar, se você puder, faça um curso de canto ou algo que vai te ajudar a você ter uma voz melhor, para que quando a promessa se cumprir, você possa estar fazendo a obra de Deus já preparada. Foi nesse período em que a esposa estava do meu lado. Foi nesse período que conhecemos também a irmã Adriana, um abraço, a irmã Adriana, pastor Valsky, também que foram companheiros ali, o Valsky que é lá de Vitória de Santo Antão, lá do Alto José Leal, os irmãos que conhecem, o Valsky é muito conhecido lá na cidade, na minha cidade, no bairro de onde eu morei, e Deus foi me preparando para viver essa realidade. Me deu desejo de voltar, mas eu entendia, apesar da saudade, eu entendia que não era para voltar. Foi nesse período em São Paulo que Deus foi me dando sinais de que Ele iria me tirar do Brasil. Como eu já estava pregando, atendendo algumas agendas dentro do estado de São Paulo, viajando para várias cidades do interior, pregando nas festividades, nos congressos, nos eventos de aniversário de templo, enfim, tendo um ministério que estava em ascensão, estava crescendo. Daí Deus foi falando conosco que nós iríamos sair do Brasil, pois Ele tinha uma chamada na minha vida muito grande. Nessa ocasião, como eu estava como auxiliar de trabalho, como um cooperador, daí nós fomos sendo aproveitados dentro do setor, a ponto de os outros pastores que eu tive acesso a eles foram percebendo que existia uma chamada nas nossas vidas. Deus nos fez compreender que a chamada começou lá no Pernambuco, as promessas começaram lá no Pernambuco, mas que iria se cumprir em São Paulo. E eu ia muitas vezes para os trabalhos, e quantas vezes vivenciei momentos muito gloriosos onde Deus falava comigo. Deus fala com o ser humano. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus falando com você, busque, que com certeza Ele vai falar de uma forma muito suave e esclarecedora. E Ele me falava: prepare as malas, porque eu vou lhe tirar desse país. Eu vou lhe levar para um outro lugar, um povo lhe espera. E daí eu entendia que era para atender algum convite, pois eu já tinha um passaporte. Ele havia me pedido para que eu tirasse o passaporte e eu tirei o passaporte, só que o passaporte ficou guardado. E por ele ficar guardado, eu entendia que seria um convite de algum país, quem sabe da Europa, ou aqui mesmo dos Estados Unidos, da África, enfim, pois eu já estava sendo muito requisitado para ministrar a palavra de Deus. Nesta ocasião, eu pude perceber de que Deus iria fazer algo extraordinário. E daí eu procurei ir me preparando. Primeiro tirando o passaporte e depois aguardando os convites que iriam surgindo. É nesse período em que eu estou em São Paulo, já os anos se passando, entre as minhas idas para o Pernambuco, visitar a minha mãe, também já casado, eu ia para a minha cidade e ia para a cidade da minha sogra, que é a cidade de Goiânia, que eu já relatei nos vídeos anteriores. É nesse período em que eu observo que Deus estava intensificando as promessas na minha vida, falando sobre saída do Brasil, como que eu iria sair. E daí eu comecei a acreditar em tudo isso, porque era Deus falando comigo. No próximo vídeo, eu estarei relatando para vocês um pouco como foi essa forma de Deus falar, como que Ele relatou detalhes de como iria ser. E daí você não pode perder, no próximo vídeo eu estarei contando para vocês. Espero vocês no próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação da história. E se você ainda não é inscrito, está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, compartilha também esse conteúdo, segue a gente lá também na rede social do Instagram, que é Um Pastor na América, tudo junto,
Um Pastor na América, tudo junto. E também no Facebook, Flávio Lima, Um Pastor na América. Fica com Deus e até o próximo vídeo, querendo o Senhor. Deus te abençoe de forma abundante.